Olá a todos que estão assistindo este vídeo. Depois de quase 2 anos sem postar nenhum vídeo, finalmente estamos aqui, né? E hoje eu gostaria de discutir um pouco sobre o termo gnose e o uso deste termo em sentido lato, em lato sensu, abrangente neste caso, significando mais ou menos aquilo que na tradição hermética e na tradição teosófica chamamos de prisca teologia ou prisca sapientia. Bom, nós primeiramente podemos perceber que o termo gnose é um termo equívoco, isto é, como termo equívoco, ele possui uma diversidade ampla de sentidos, que eu posso enumerar 2, algumas pessoas costumam enumerar até 3. Só que este terceiro, no final, vamos quebrantar essa ideia, né? Primeiramente, existe o termo gnose in stricto sensu, isto é, as heresias desenvolvidas no primeiro e segundo séculos da era cristã. Os hereges fundamentados sobre as mentiras de Simão Mago, Valentino, Carpócrates, Basílides, Marcião de Sinope, Mani e etc. É claro que ela reúne em si uma amálgama de outros adeptos, de outros religiosos, reunindo em si os valentinianos, os carpocráticos, os caimitas, os setitas, os marcionitas, os babilonitas, os serdonitas, os ofitas, os nicolaitas, os serintitas, os maniqueus e as gnoses de Basílides, Simão Mago e Saturnino, entre muitas outras pequenas seitas, como os nacenos e os sétimos. É claro que ainda se discute sobre a origem deste termo, a origem dessas tradições gnósticas que se seguiram nesses primeiros séculos. Muitos, é claro, são adeptos de que essas tradições se desenvolveram juntamente, como uma mescla entre a filosofia grega e a tradição cristã, a tradição judaica, que é o que Santo Hipólito de Roma, um grande heresiólogo, padre da igreja, reafirma, E ele diz: esta heresia nasceu na contaminação do cristianismo com a filosofia grega. Há quem diga ainda que a origem da gnose estaria no judaísmo, estaria no desenvolvimento de pequenas seitas já heterodoxas dentro do judaísmo, como é o caso dos essênios e outros gnósticos, gnósticos em sentido lato, que é o que falo, e que já irei falar, aliás. Inclusive, um adendo muito importante é de que o termo gnose, como usado nesses meios, é um termo estranho no próprio grego. É, no caso, o que diz Henri Poulet, que ele vai dizer que as próprias pesquisas lexicológicas permitem constatar imediatamente duas coisas. De um lado, que a palavra gnosis tem um campo que excede o do cristianismo, tanto no espaço como no tempo, que há, em outras palavras, uma gnose pagã. De outro lado, que o significado da palavra tomado absolutamente não vem do helenismo. Edward Norden mostrou bem que duas expressões técnicas, tais como hoi en gnonei ontes, literalmente são aqueles que estão na gnose, ou ho gnosin esquecos, aqueles que possuem, que têm a gnose, são estranhas ao pensamento grego. Elas só podem ser explicadas como sendo transcrições de expressões ou de ideias orientais. O que é muito interessante, Afinal que isso quebranta muitas teses, principalmente desses círculos mais tradicionalistas, que valorizam tanto o Giovanni Reale, por exemplo, e a visão que ele tem de que a gênese da filosofia grega seria própria, seria como que unicefalizada. Então não haveriam influências orientais na filosofia grega. O que, aliás, o próprio Reale não consegue desenvolver muito bem. E, aliás, em certos momentos ele cede. Por exemplo, quando ele diz que é indubitável que os gregos tiveram influência na matemática e na aritmética egípcia. Então, gnose, nestes termos usados, eles não podem advir do grego. É claro que pode haver, sim, uma união entre alguns aspectos da filosofia platônica com certos aspectos do cristianismo, que, no caso, pode ter criado essa síntese
na gnose, é claro, são casos, né? Mas este termo, estar na gnose, permanecer na gnose, é um termo estranho no grego, né? Daí que, nesse caso, creio que faça necessário muito a criação de um termo que consiga abranger todos esses aspectos, os aspectos teosóficos, os aspectos chamados da prisca teologia, da prisca sapiência, unidos nesse termo, né, que seria um termo gênero generalíssimo, gêneros generalíssimos, ou gêneros generalíssimos, use o latim como quiser. Nós poderíamos, então, definir a gnose, né, o próprio conceito que Henri Poedar, que é um conceito muito interessante, que eu queria trazer aqui para vocês. A gnose é uma experiência, ou se refere a uma eventual experiência interior, chamada a tornar-se estado inadmissível, pela qual, por via de uma iluminação, que é regeneração e divinização, o homem se retoma em sua verdade. Lembra-se e toma novamente consciência de si mesmo, isto é, de uma só vez, de sua natureza e de sua origem autênticas. Deste modo, ele se reconhece ou se conhece em Deus. Conhece Deus e se manifesta a ele como emanado de Deus e estranho ao mundo. Adquirindo assim, com a posse do seu eu e de suas condições verdadeiras, a explicação de seu destino e a certeza definitiva de sua salvação. Descobrindo-se como ser, de direito e por toda a eternidade, salvo. Assim, é claro, e com esse conceito, que eu acho um conceito mister, né? Um conceito muito importante dentro dessa discussão, que é o que é efetivamente gnose. No caso, gnose, né, é o culto do conhecimento como meio de salvação. É a ênfase no mysterium tremendum, incognoscível e, no entanto, salvífico. Assim, para o gnóstico, a obtenção desse conhecimento, que no caso seria a própria divindade, está intimamente ligada a uma ideia de apoteose, no sentido, é claro, de que a própria sabedoria, a própria sapiência, divinizaria o homem per si simpliciter. Assim, posteriormente nós trataremos, é claro, sobre o conteúdo dessa gnose, o conteúdo dessa sabedoria, que aí vai desaguar em um outro ramo que depois veremos mais tarde. Afinal, neste vídeo em específico, estamos tratando sobre a terminologia, né? O uso do termo, se é adequado ou se é inadequado. Então, eu acho que, já apresentado a definição do que seria a gnose in lato sensu, podemos agora então definir o conceito de gnose cristã. Muitos, aqueles que se opõem à ideia de gnose como um termo abrangente, costumam citar, neste caso, Clemente de Alexandria, que fala sobre uma gnose cristã. E também Santo Irineu de Lyon, que no livro Contra as Heresias, Adversus Hereses, expõe que, no caso, existe uma verdadeira gnose, transmitida pelos apóstolos e ensinada pelos bispos. Mas o uso de termo gnose, que nós nos apropriamos, como é um termo equívoco, que eu explicitei no início do vídeo, nós então nos referimos aqui em gnose no sentido de fato de conhecimento salvífico. Agora, afirmar que existe uma gnose cristã é basicamente afirmar o sola fide. O sola fide luterano que afirma que somente uma fé passiva salvaria o homem e não uma fé ativa, no sentido de traduzir a fé nos atos, né? Por isso que São Tiago dá tanta ênfase nisso. Ele fala: portanto, como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. De fato, então, neste sentido, poderíamos até definir o luteranismo como uma doutrina gnóstica. No caso, neste sentido, usando, neste sentido o termo. O que é totalmente estranho à fé católica. Porque a fé católica, sim, fala de divinização do homem, fala de deificação, tornar-se semelhante a Deus, mas nunca ontologicamente Deus. Porque aí cairá
no igualitarismo e na negação da ordem ontológica. Algumas pessoas que me viram escrever que os gnósticos negam a ordem ontológica e quiseram me responder dizendo que não, que os gnósticos eles definem que existe um decaimento entitativo nas coisas e que, portanto, os gnósticos não negam a ordem ontológica. Eu não digo que os gnósticos negam a ordem ontológica no sentido de ordem de naturezas. Porque, de fato, em relação de ordem ontológica no sentido de natureza enquanto essência em movimento, os gnósticos acreditam. Porque existe o decaimento dos éons, desde o protopai até a Sofia inferior, que gera o demiurgo, que é um fruto abortivo, né? E todo tipo de hierarquias que existe na metempsicose gnóstica. O que é muito discutível. Só que eu não falo de ordem ontológica nesse sentido. Eu falo de ordem ontológica na hierarquização entre ser absoluto e o ser contingente. Porque a gnose confunde o ser absoluto com o ser contingente na tentativa do ser contingente de tornar-se e não assemelhar-se com o ser absoluto. E que, é claro, poderíamos até definir a gnose nesse sentido como estando correlacionada à magia negra, ao caminho da mão esquerda. Em suma, existem 3 definições de gnose. Uma delas é falsa. A primeira é a gnose in stricto sensu, isto é, limitado topocronicamente às heresias do primeiro e segundo século da era cristã. A gnose in lato sensu, que se define nas tradições, na sapiência, na prisca sapiência. E a gnose cristã, que é falsa, porque não existe este conceito de gnose na tradição católica. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha respondido as dúvidas de algumas pessoas. Se eu puder responder as perguntas, podem mandar nos comentários. E é isso. Muito obrigado e tchau.